Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a cada um. Eu cheguei aqui, era 10 para as 9. Aí eu imaginei, poxa, os irmãos não vão vir hoje. Eu acho que o Djalma colocou lá dizendo que o João Mário estaria hoje aqui e eles, os irmãos não vão vir hoje para a igreja. Aí eu olhei no celular, tinha uma mensagem dizendo o horário. Aí eu fiquei assim, disse, poxa vida, vou ficar então até 10 horas para iniciar então a escola sabatina. Irmãos, quando eu venho aqui para Candangolândia, eu tenho uma experiência diferenciada de todas as igrejas onde eu vou pregar. Primeiro porque eu me sinto em outro país, né? Me sinto em outro país. A maioria aqui fala espanhol, né? Então, eu vi uma lição em espanhol, um cumprimento em espanhol, enfim, quando eu venho para cá, eu tenho uma experiência diferente, né? Porque, afinal de contas, eu sou maranhense, então, o meu sotaque, tudo é diferente, né? Então, quando chego aqui, que eu encontro pastores, pessoal que trabalha na divisão, para mim é uma honra, né? Porque aí eu aprendo mais com vocês aqui. Para mim é um privilégio estar aqui, tá? E hoje eu vou tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante a alcançar a eternidade. Amém, irmãos? É uma mensagem um tanto repreensiva, mas eu gostaria de colocar Cristo à frente dessa mensagem, tá bom? Primeiro eu gostaria de ler uma passagem nesse livro aqui, Parábolas de Jesus, para que a gente possa então entrar propriamente no nosso assunto. Diz assim, olha: todos os homens foram comprados por este infinito preço, derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo. Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano, crentes ou incrédulos. Todos os homens são propriedades do Senhor. Amém? Todos os homens são propriedade do Senhor, ou que eles sejam crentes ou descrentes, ou que eles acreditem em Deus, ou que eles não acreditem em Deus. Todos nós somos do Senhor. Aí vem a pergunta, e por que nem todos nós iremos para o céu? Se todos é do Senhor, e Ele vai vir buscar todos os que são deles, por que nem todos irão para o céu? Primeiro, Deus nos capacitou de liberdade de escolha. Mesmo que nossos pensamentos, todas as faculdades físicas e mentais pertencem ao Senhor, Ele nos diz o seguinte: João Mário, tudo é meu, mas eu te dou a liberdade de você usar como você quiser. Que amor tremendo de Deus por nós, né? Ele diz que tudo é dele, mas ele disse, olha, agora tu usa do jeito que você quiser. E eu digo para você, João Mário, olha, se tu usar desta maneira, tu pode ter certeza que um dia tu vai morar comigo na eternidade. Mas, João Mário, se tu usar desta outra maneira aqui, eu quero que tu entenda que você terá que colher, devido às suas decisões, todos os frutos a qual você plantar. Foi o que nós ouvimos aqui, né? Então eu sugiro que, se nós descobrirmos qualquer planta que estejamos plantando e que o fruto for indesejável ao Senhor, eu sugiro que nós venhamos a arrancar essa planta pela raiz nesta manhã, amém? Arrancar e não deixar ela dar fruto, porque se ela produzir algum fruto, eu tenho certeza que nós teremos que compartilhar dele. Então abra sua Bíblia, irmão, no livro de Êxodo, no capítulo 5, vamos meditar um pouco aqui no livro de Êxodo, capítulo 5. Irmão, o livro de Êxodo, ele quer dizer o seguinte: Êxodo quer dizer a mudança de um lugar para outro, é uma saída de um lugar para o outro. Dentro do contexto espiritual, é uma mudança de uma vida mundana para uma vida espiritual. No ano de 1450 aconteceu o êxodo antes de Cristo, e depois esse êxodo só foi possível porque havia uma propriedade de Deus vivendo de uma maneira deprimível, uma maneira realmente muito angustiante.
O povo de Deus viveu 430 anos como escravo de uma nação. Essa nação era o egípcia. E o Egito, irmãos, foi a única nação, aliás, a primeira nação do globo terrestre que teve a capacidade de renunciar a Deus, não reconhecer Deus como Criador e não querer nada a respeito de Deus. Ela foi a primeira nação a rejeitar a Deus. Publicamente, eu não quero Deus. Por essa razão, houve coisas terríveis no Egito que nós sabemos o que aconteceu. Mas o Egito, ele representa espiritualmente o pecado. O Egito representa o pecado. O povo deveria sair do Egito para a Palestina. A Palestina representa a nova Canaã, a cidade santa, para onde todos nós iremos quando Cristo voltar. Amém, irmãos? Para a Nova Jerusalém. Então, dentro do contexto espiritual, o Egito representa pecado e a Palestina representa o caminho certo, a salvação. E Deus então quer tirar o povo do pecado para levar para a salvação, para a transformação. Vejamos aí no capítulo 5 e no versículo 5, versículo 1, do Êxodo, capítulo 5, versículo 1, diz assim: o faraó aumenta a opressão, é o contexto. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Irmãos, vamos pensar um pouco aqui. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o nosso grande Criador, mantenedor, é o Todo-Poderoso. Mas nós estamos vendo aqui Deus pedindo permissão ao homem para deixar o seu povo sair de um lugar para o outro. Eu creio que no Egito, o povo de Deus, o povo israelitas, não tinha muitas condições de adorar a Deus. Eu nem sei se eles adoravam a Deus no Egito, porque Deus faz um pedido: ó, deixa meu povo sair daqui e ir lá para o deserto para me adorar. Para me adorar. Por que será que Deus pede que o povo saia para ir para o deserto para adorar a Deus no deserto? Deserto é um lugar que não tem nada. É um lugar ruim, é um lugar de sol, um lugar de serpente, é um lugar realmente indesejável. Por que que Deus não pediu para o povo, ó, deixa o meu povo ir? Um lugar bonito aí no Brasil, irmãos. Não vai me dizer que é Caldas Novas, não. Um lugar assim, Porto de Galinhas é bonito? Quem já foi lá? Eu nunca fui, mas diz que é muito bonito. Por que que não foi para um lugar bom para adorar a Deus? Por que que o lugar de adoração tem que ser um lugar aconchegante? Deus sempre pede que o povo saia para o deserto para adorar a Deus. O deserto é sinônimo de lutas, digamos, de coisas que não nos agrada, mas Deus chama o povo para, nesse momento, no lugar onde é ruim, nesse momento de opressão, nesse momento de luta, de aflição, nós possamos parar para adorar a Deus. Então ele pede a Faraó que deixe o povo ir para o deserto para ali adorar a Deus. Do capítulo 5 ao 10, essa palavra deixa meu povo ir aparece 7 vezes. Deixa o meu povo ir. Eu estou te pedindo, Faraó, por favor, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir me adorar lá no deserto. O versículo 9, veja aí o que acontece no versículo 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha só,
Deus quer que o povo saia do Egito para ir adorá-lo no deserto. Esse pedido chega até Faraó, e Faraó, em vez de permitir que o povo vá adorar a Deus, ele simplesmente oprime mais o povo. Trazendo para nós, para a nossa vida espiritual, irmãos, muitas vezes nós saímos da igreja, ou em casa mesmo, ou no trabalho, ao voltar para casa, a gente toma uma decisão no nosso consciente, o seguinte: de hoje em diante eu serei um cristão diferente. De hoje em diante eu vou estudar a palavra de Deus. De hoje em diante eu vou acordar nas madrugadas e vou orar a Deus. De hoje em diante eu serei um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Irmãos, e quando tomamos esse tipo de decisão de adorar, de servir a Deus em espírito e em verdade, parece que as coisas pioram na nossa vida. Acontecem muitas coisas indesejáveis para que a gente desista desse propósito. Faraó aqui disse assim: aumenta o trabalho para esse povo, e passa a chamar Deus de mentiroso. Faraó está dizendo que tudo que Moisés estava falando era mentira, que Deus é mentiroso. Ele chega a dizer: olha, quem é Deus? Eu não conheço o teu Deus. Irmãos, Satanás, ele conhece a Deus porque viveu com Deus no céu. Mas aqui, personificação de Faraó, personificação de Satanás, está dizendo que eu não conheço a Deus, eu não sei quem é Deus. Por isso eu não deixo o povo ir, por não conhecer a Deus. Só que tem um detalhe, no capítulo 6, o versículo 1, Deus diz assim: ó, você não me conhece, então eu vou me apresentar a ti. Já que tu me conhece, eu vou me apresentar a você. Veja só no capítulo 6, o versículo 1, o que Deus fala. 6, o versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Muito bem. Agora então, Deus diz: você não me conhece, eu vou me apresentar a ti. E Deus então manda as pragas para o Egito. E a primeira praga, irmãos, a primeira praga que Deus mandou para o Egito foi transformar a água em sangue, irmãos. Foi a primeira. A segunda praga foi a praga de rãs. Mas nessa segunda praga, irmãos, Faraó agora, ele começa a amolecer. Ele disse: rapaz, eu falei que não conhecia a Deus, mas o negócio é sério. O negócio agora é sério. Então, no capítulo 8 e o versículo 8, Faraó diz o seguinte: Faraó começa a amolecer o coração para deixar o povo ir. Diz assim, olha, capítulo 8, verso 8. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobre apenas as que estão no rio. Aí Faraó respondeu: o que, irmãos? Amanhã. Irmãos, Moisés falou para Faraó, disse assim: ó, tu é a honra, tu tem a liberdade de falar para mim quando eu devo orar por ti, quando eu devo interceder por ti diante de Deus. E Faraó, em vez de dizer agora, Faraó disse amanhã. Irmãos, Satanás, ele sempre quer ganhar tempo em nossas decisões ao lado de Deus, sempre. Por exemplo, quando você diz assim: eu vou orar, e o teu consciente diz assim: não, você vai deixar para orar só amanhã. Eu vou ser um bom esposo de hoje em diante. Aí o inimigo diz assim: amanhã tu começa. Eu vou para a academia malhar. Quando é que começa? Sempre na segunda, sempre amanhã. Queridos, não deixe de fazer o que você tem que fazer hoje, não deixe de fazer para amanhã, porque o amanhã você pode nem sequer alcançar o amanhã, certo? Talvez o amanhã não chegue para você, talvez o amanhã ele não lhe alcance, e então
você tem que decidir hoje, porque a salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Mas o inimigo sempre vai querer ganhar tempo com relação à vida espiritual. Sempre vai querer ganhar tempo. Quando a gente decide a servir a Deus, ele sempre vai colocar coisas para que você perca tempo. Eu trabalhando como obreiro, irmãos, lá no estado do Maranhão, em Carolina, eu lembro que uma moça, ela queria batizar-se no final da conferência. Eu fiz um apelo para ela, um apelo quase, sabe? E os pais dela falaram para ela que ela não iria batizar naquele dia, iria deixar para a próxima. Queridos, eu não sei se aquela jovem batizou-se. Uma coisa eu sei, que ela perdeu uma grande oportunidade para entregar a vida ao Senhor naquele dia, devido aos seus pais não terem permitido. Aconteceu na cidade da Estrutural, um senhor que queria batizar ele e sua filha, mas alguns membros da igreja não permitiram que ele fossem batizados. Eles foram embora, foram para a Bahia. Triste com a ação da igreja, por não ter permitido eles batizarem naquele dia, razões a qual eu desconheço. Queridos, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Você quer mudar a sua vida? Então mude hoje. Você quer orar? Então ore hoje. Você quer arrepender-se? Então arrependa-se hoje. Você quer confessar algum pecado a Deus? Confesse hoje. Você quer se salvar? Então salve-se hoje, porque o amanhã é um nome dado ao hoje. O amanhã ele não existe, só existe hoje. Quando você dormir hoje e acordar, você acorda hoje. O amanhã ele não existe. Mas por alguma razão nós temos tido sabe, aquela indesejável, né, de deixar tudo para amanhã, o que posso fazer hoje. E é justamente isso que Faraó estava tentando fazer, para que o povo perdesse tempo de sair do Egito para adorar a Deus. Não, você vai só amanhã, só amanhã. Olha só, queridos, todos nós sabemos que vivemos em um tempo que precisamos nos converter, nos consagrar a cada manhã, certo ou não? Nós temos que tomar decisões hoje ao lado de Deus de consagração. Nós pregamos, nós falamos tudo sobre a volta de Jesus, falamos que temos que o desejo nosso é ir para o céu, mas parece que nós estamos deixando tudo para amanhã. Nós não somos imortais, irmãos. Nós temos que tomar decisões de consagração hoje, agora, mudança agora, aquela mudança radical mesmo, porque Deus pode fazer isso na minha e na tua vida. Eu sempre digo, irmãos, que o lugar do povo é na igreja, mas eu digo para vocês uma coisa, eu volto atrás, o lugar do povo é ao lado de Cristo, e não só na igreja. Muitas vezes estamos na igreja caminhando rumo à Palestina, mas infelizmente deixamos um pé lá no Egito. Lá no Egito. O capítulo 8, o verso 25, vamos ver o que fala lá. Capítulo 8, versículo 25. Verso 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam de onde, irmãos? Vá adorar a Deus, mas não saiam do Egito. Vá adorar a Deus, mas não saiam do Egito. Vocês têm que adorar a Deus aqui na terra do Egito, irmãos. Não tem como eu adorar a Deus vivendo no mundo. Não tem como, irmãos, eu adorar ao meu Deus se eu estou fazendo as coisas que desagradam a Deus. Se eu estou vivendo no Egito, não tem como eu adorar a Deus no Egito. E olha só a resposta de Moisés. Continuando aí, a resposta de Moisés. Isso não seria sensato, respondeu Moisés.
Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrifício para os egípcios. Se oferecemos sacrifício que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordenou. Se Deus está mandando, eu não posso, irmãos, ouvir uma outra voz a não ser a de Deus. Foi Deus, Faraó, que mandou nós irmos lá para o deserto. Por mais que eu respeite o Senhor como autoridade aqui desse país, eu não posso obedecer às suas ordens. Eu tenho que ir para o deserto porque foi ordem de Deus, foi orientação de Deus para nós. Faraó diz, não, então faz o seguinte, vocês podem ir, tá bom? Mas não vá muito longe não, fica aqui mesmo pertinho, que na hora que eu quiser eu chamo vocês voltam. Muitas vezes, irmãos, estamos na igreja, confessamos servir a Deus, mas qualquer pedidozinho dos egípcios a gente está voltando para trás. Qualquer coisinha. Nós sabemos o que devemos comer e muitas vezes comemos o que não devemos comer. Nós sabemos o que devemos beber e muitas vezes estamos bebendo o que não devemos beber. Sabemos o que temos que falar e muitas vezes não falamos. Sabe, parece que nós estamos engessado em uma circunstância espiritual, achando que vamos para o céu, só que nossas ações não condiz com o que professamos. Estamos sempre fazendo as coisas que o Egito manda fazer. E tem mais, irmãos, tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho Deus em meu coração. Você já ouviu essa frase? Eu tenho Deus em meu coração. Irmão, se você e eu temos Deus em nosso coração, Ele tem que ser apresentado para as pessoas através da minha vida, porque Ele está dentro de mim. É do coração que saem as palavras, as ações, e se Deus está no meu coração, é justamente dele que vai sair todo o meu procedimento. Falamos que temos Deus no coração, mas o meu falar, o meu proceder, o meu andar, os lugares onde eu ando, as pessoas com quem eu ando, os nossos amigos, tudo é o contrário do que eu professo. Tudo. E aí, meu querido, você pode ter certeza que não vai dar certo se nós não mudarmos, então, de atitude. Muito bem. Irmãos, lá no livro de Tiago, no capítulo 2 e o verso 19, vamos ler, aí depois a gente volta para cá. Quem encontrar primeiro, por favor. Essa Bíblia é nova e não consegue se ficar na página certa. Alguém encontrou? Tiago capítulo 2, verso 19. Encontrou aí, Francineide? Tiago 2, versículo 19. Crê tu que Deus é um só? Muito bem. Só que o inimigo também crê. Ele crê que estremece, mas ele não, o que, irmãos? Ele não obedece. Nós cremos em Deus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, porque Jesus é a verdade, nós conhecemos a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Cristo é a verdade, eu conheço a verdade, mas isso, irmãos, eu tenho a liberdade agora de viver na verdade ou não. O inimigo, ele decidiu não viver na verdade, mesmo conhecendo a Deus pessoalmente, ele decidiu a não seguir a verdade. Por essa razão,
com certeza ele vai colher o que ele plantou. E assim também nós não somos diferentes. Se eu conheço, mas não sirvo, pode ter certeza que eu irei colher, então, de acordo com as minhas decisões, tá? A pessoa sabe o que tem que fazer, mas elas não fazem. Isso está completamente errado, irmãos. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: se Deus te chamou, Deus vai transformar você, amém, irmãos? Se Deus me chamou, Ele vai me transformar. E eu digo para vocês, esse processo de transformação é a vida toda. Enquanto estivermos vivos, está em processo de transformação. Irmãos, era difícil uma pessoa me suportar. E hoje ainda está difícil. Mas eu digo uma coisa para você. Eu melhorei muito, mas muito quando eu entreguei minha vida a Cristo. Muito mesmo. E eu sei que você também mudou. Eu sei que você não é a mesma pessoa de antigamente. Eu sei que você tem seus erros ainda, como eu também tenho, todos nós temos. A questão é reconhecermos que estamos errados. E aí recorrer ao nosso Criador, no processo de arrependimento, de confissão. E aí, irmãos, não fazer mais. Sempre pinta um pecado novo, né? Mas é bom não fazer o que fazíamos antes, errado. Não viver pensando que está indo para o céu se está com o pé no Egito, fazendo as coisas que o mundo gosta, fazendo as coisas que o mundo aprecia, falando as gírias do mundo. Eu não sou extremista, irmão, mas eu sou muito consciente como eu devo viver como cristão. Sou muito consciente. Eu posso até não viver como eu gostaria, mas eu estou rumo à vitória no nome de Jesus. Esse é o meu objetivo. Irmãos, no capítulo 10, versículo 8, só para nós encerrarmos, olha só a ideia do inimigo, e olha só a resposta de Moisés para ele. Capítulo 10 e o versículo 8, diz assim: Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Uai, você tem quantos filhos? Os dois aí, e tem a esposa, lógico. Eu tenho minha esposa, tenho o Mateus lá, e tenho mais 2 filhos em casa, e tenho meus netos. Moisés agora está diante de uma nação israelita, ele é o comandante da nação, digamos assim. Cerca de 600 mil homens, só macho havia na nação. E eles deveriam sair dali, formando tudo, dariam uns 2 milhões de pessoas. E Faraó agora vem com esse papo: quantos de vocês vão? Quantos de vocês vão adorar a Deus? Irmãos, Faraó disse assim: quantos vão? Vai eu, vai minha esposa, vai meus filhos, vai meus netos, vai meus primos, vai minha sogra, vai todo mundo da minha casa, vai todos os israelitas, vai com a gente. E tem mais, vou levar o gado, vou levar a galinha, vou levar cachorro, vou levar tudo. E tem mais, vocês ainda vão me dar, é muita coisa para eu levar daqui. Olha só, irmãos, você e eu queremos ir para o céu. Então temos que fazer tudo para levar nossa família conosco. Irmãos, eu conheço pais de famílias que estão estragando os filhos, desde criancinha. A Bíblia diz: ensina a criancinha no caminho que deve andar. Então os pais estão ensinando as criancinhas no caminho que eles não devem andar. Com muitas coisas visuais que estão na mão das crianças, muitas coisas que está prejudicando essas crianças. Então, é mesmo que está dizendo assim, ó, o pai está levando as crianças de volta para o Egito. O pai já saiu de lá, conheceu a verdade, saiu do Egito, do mundo de pecado, mas agora está botando os filhos para esse mesmo mundo de onde ele saiu. Moisés disse: não, vai a todo mundo. Eu não posso deixar a minha esposa, eu não posso deixar meus filhos aqui. Ele deu até uma ideia, ó, vai só os homens. Vai só os homens. Irmão, qual é o homem que
faz uma viagem, deixa a esposa e os filhos em casa e não sente saudade de voltar? Eu trabalhei como obreiro em Carolina, eu passava 15 dias lá trabalhando, depois voltava para a Imperatriz. Eu ia com muita saudade da minha família. Agora imagine só esse povo sair e deixar a esposa e os filhos. É claro que eles iriam voltar para o Egito, é óbvio. É isso que o inimigo quer que você deixe alguém para depois você voltar. Entende? É isso que ele quer, irmãos, que você volte para o mesmo mundinho a qual você vivia. Então eu sugiro e peço a Deus que eu e você possamos sair do Egito, irmãos. Vamos tirar o pé do mundo, irmãos. Vamos viver no mundo, mas não vamos participar das coisas que o mundo oferece. Vamos ter a nossa vida espiritual fortificada na palavra de Deus. Vamos nos preparar para a volta de Jesus, e nós pregamos diariamente, está breve, mas parece que não acreditamos nisso. Ô, Djalma, obrigado. Nós vimos no livro Parábola de Jesus que suas faculdades mentais e espirituais, tudo pertence a Jesus. Ele já comprou isso para ele. Você pertence a ele. Mesmo que você não acredite, você pertence a Jesus, amém? E ele quer nos levar para morar com ele, irmãos. Mas nós temos que tomar uma decisão de querer ir ou não. Nós temos que tomar uma decisão séria ao lado de Deus. Temos que deixar de brincar, de servir a Deus, irmãos. Desculpa eu falar assim, mas eu estou falando para mim mesmo. Temos que parar de brincar de ser cristão verdadeiramente, irmãos. Essa vinda à igreja, vinda ao culto, isso, irmãos, é muito importante, precisamos congregar, porque a Bíblia diz, não faça como alguns fazem, não deixe de congregar como é costume de algumas pessoas. Isso é importante, mas o mais importante, irmãos, disso tudo, é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é importante. E é uma luta, irmãos. Quando você decide a servir a Deus, isso quer dizer que você agora tomou partido. E você só tem inimigo quando você se coloca ao lado de Deus. Você, quando se coloca do lado de Deus, aí você tem inimigo. Tem Satanás e seus anjos como seus inimigos. Mas quando você não se coloca no lugar de Deus, você não tem inimigo, porque Deus não é inimigo de ninguém. Ele fica só te convidando, só te chamando. Sai dela, povo meu. Né? Agora sai de Babilônia, né? Mas antes era sai do Egito. Olha só. Sai do Egito. Pare de fazer as coisas que os egípcios fazem. Para de comer a comida que os egípcios comiam. Para de beber, para de adorar os deuses que os egípcios adoravam. E agora sai dela, povo meu. Sai desse mundo de confusão religiosa. Tem uma base sólida que é a palavra de Deus. O caminho é Cristo. Entregue a tua vida para Ele. Confia nele e o mais Ele fará. O nosso inimigo, irmãos, é derrotado. E se o inimigo é derrotado, por que eu vou perder a luta por um cara que é derrotado? Não faz sentido. É questão de escolha, é questão de decisão. Eu escolho servir ao meu Deus, então Ele vai te dar força para assim você fazer. Eu escolho servir a Cristo, então, Senhor, me dê forças, porque eu sozinho não vou conseguir, o inimigo é mais forte do que eu. E ele disse, filho, eu estou contigo, no sol eu coloco uma sombra, eu estou contigo, eu vou te amparar, eu vou cuidar de você. E é assim que vai ser. Mas para isso eu tenho que me colocar no lugar certo, na posição certa, para que Jesus me alcance. Isso é, eu tenho que entregar minhas vontades, que já é dele, para Ele. Ele disse que é dele, ele comprou isso de mim. E eu tenho que entregar o que é dele. Se eu continuar vivendo com as coisas que é de Cristo como se fosse minha, eu estou errado. Minha vontade é dele. Minha fala é dele. Meu corpo é dele, tudo pertence a ele. Então eu tenho que entregar para Jesus para que ele faça a vontade dele na minha vida. Irmão, que Deus abençoe a mim e a você, para que possamos ter uma vida sólida espiritualmente, irmãos. Para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. E lembre-se, não deixe seus filhos, irmãos. Não deixe o seu cônjuge, não deixe sua esposa, seu esposo.
Não deixe. Mesmo se o esposo está puxando para o lado de santificação e a esposa está achando ele chato, tu pode ter certeza que a esposa sabe no fundo do coração que o esposo está correto. Eu estou falando de mim lá em casa. A minha esposa puxa muito para o lado espiritual, para o lado do alimento, né, alimento saudável, mas muitas vezes eu retruco. Mas eu sei que ela está certa. E eu peço a Deus para que Ele me ajude, porque eu mesmo não estou com muita vontade, entende? Mas eu tenho uma esposa que luta muito para que a família se consagre a Deus. Eu também tenho minha contribuição, claro. Mas eu reconheço que ela puxa mais para esse lado do que eu. Ela tem um horário muito diferente do meu de oração. Mas todos nós temos a nossa individualidade, temos a nossa comunhão com Deus. E ela tem o horário dela. E é um horário que eu ainda não me adaptei. É muito cedo da noite. É umas 4 da manhã, né? Então, para mim, está muito cedo ainda. Eu faço às 6 horas da manhã. Ela volta para a cama e eu vou para o altar. Tá? E é interessante, irmão, só para concluir, lá em casa nós temos um altar. É diferente, talvez, porque fica na sala. Mas colocamos lá um sofazinho do lado, de trás do sofá, ninguém entra a não ser para orar. Tem 2 tomadas, eu vou ligar o telefone. Aí não, aí só vai se for para orar. E está funcionando, é um lugar muito agradável de estar. No altar da oração. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. É o meu desejo e a minha oração. Vamos juntos, irmão, para o céu. Vamos sair do Egito. Vamos deixar as coisas que o mundo oferece, irmãos. Por mais atrativas que elas sejam, não nos faz bem. Não nos faz bem espiritualmente. Temos que salvar nossos filhinhos. Ensine eles no caminho que devem andar. O pastor está com o seu filho aqui, né, pastor? E o senhor ensina ele, claro que ensina ele. Mas um dia ele vai tomar uma decisão pessoalmente dele, individual dele. Mas o senhor fez a sua parte. Como eu fiz a minha parte, minha esposa fez a parte dele, você fez a sua parte. E isso é importante. Nossos filhos nunca irão esquecer disso. Nunca irão esquecer disso. Eu tenho certeza disso. Que Deus os abençoe e os guarde, irmão, meu desejo, minha oração, e que nós possamos juntos alcançar a eternidade no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer tudo por Ele, irmãos. Vamos fazer tudo por Jesus. É o hino que nós iremos cantar agora, para encerrar, então, o nosso culto dessa manhã. Para encerrar o nosso culto, vamos ficar de pé e entoar bastante entusiasmo nesse sábado. Sons de glória ecoam em toda
na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, aleluia, e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Nossa vida só por ele. Amém. Querido Deus e amado Pai, que a nossa vida, Pai, seja nesta hora colocada todas em Tuas mãos, Senhor. Cada vida aqui, Senhor, cada família representada, tome, Senhor, em Tuas mãos cada uma dessas pessoas, dessas famílias, Pai. Nos faça, Pai, a cada dia ter o desejo de Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas falhas, dos nossos pecados. Tenha misericórdia e nos conceda o Teu perdão, Senhor. Eu Te peço, Pai, e agradeço, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, antes de sairmos, eu gostaria de deixar um pequeno aviso. Começa essa semana a maior semana, a Semana da Esperança. E nós queremos convidar toda a igreja a participar. Nós não vamos estar com a nossa igreja aberta aqui para receber os irmãos e nem os interessados, mas eu quero convidar você a participar dessa semana de duas maneiras: participando, assistindo as mensagens através da TV Novo Tempo, às 10 horas da noite, com o pastor Carlos Campitelli. Ele vai estar toda semana, às 10 da noite, pela Novo Tempo, e você vai poder assistir da sua casa e compartilhar também com os seus amigos e chamá-los para assistirem com você. Mas também pelo Facebook, Adventistas Brasília, com o pastor Gilson Magalhães. Essa semana está acontecendo a Semana da Caravana da Esperança, aqui na nossa região. Ontem já aconteceu, né, mas a partir de hoje nós vamos estar colocando no link, o link para você assistir, no grupo da igreja. E aí você pode assistir às 19h30, amanhã, por exemplo, tem às 9 da manhã, e também às 19h30. Você vai poder assistir e compartilhar o link com as pessoas que você quer ver no céu. Talvez algum interessado seu que está estudando a Bíblia, que você gostaria que participasse. Alguém que você conhece que já fez o estudo bíblico, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado. Essa semana é a semana de decisão, irmãos. É a semana da esperança. Então participe, assistindo pelo Novo Tempo, compartilhando.
e também assistindo a Caravana da Esperança. Se você não puder estar presencialmente, vai ser cada noite em uma cidade diferente, em um horário diferente. Nós vamos disponibilizar no grupo da igreja do WhatsApp o link para você assistir e chamar as pessoas que você conhece para assistir também, tá bom? Esperamos que essa semana seja uma semana maravilhosa. Um feliz sábado a todos. Irmão João Mário já está à porta para despedi-los. Um feliz sábado a todos. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória